Livro de Gênesis. Nós estamos fazendo uma exposição sequenciada deste livro de Gênesis, todo domingo pela manhã. E estamos no capítulo 36. Nós vamos ler esse capítulo todo, porque o que temos, na verdade, para expor, e abrange o capítulo todo. Então, mesmo assentados, vamos ouvir a leitura deste texto sagrado. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Oilibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Coré. São esses os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são esses os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Coré. São esses os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o príncipe de Temã, príncipe Omar, príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São esses os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São esses os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram Reuel na terra de Edom. São estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão e o príncipe Coré. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú. Esses seus príncipes, ele é Edom. São estes os filhos de Seir: o Oreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná; Dizon, Ezer, Dizã. São estes os príncipes dos homens, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de
Sobal, Alvã, Manat, Ebal, Sefo e Onã. Esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava as jumentas de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon, Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã, Querã. São estes os filhos de Ezer: Milã, Zalvã, Acá. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados da terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Samila de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paur, ou Pau. E o da casa, e o de sua mulher era Metesabel, filha de Matred, filha de Mesabe. São esses os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as famílias, os seus lugares, seus nomes: os príncipes Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jadete. E o príncipe Oholibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Tamar, o príncipe Mizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São esses os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Todo o capítulo. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção, a graça que o Senhor tem especialmente preparada para os teus servos profetas, ministros da tua palavra, dispenseiros da tua parte, para alimentar o teu povo, consolar o teu povo, abençoar o teu povo. Então, dá-me desta graça, usa-me agora, Senhor, glorifica o teu santo nome, exalta a tua palavra e opera aquilo que tens determinado operar pela tua palavra, segundo o teu propósito eterno, nas vidas e nos corações. Faze isto, Senhor, suplicamos-te no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Muito bem, nós temos esse capítulo que é o capítulo que fala das gerações de Esaú, que é Edom, seus filhos, e aquilo que Deus havia ordenado para ele. O que nós vamos perceber neste capítulo é que a sorte daqueles que apostatam da fé,
que abandonam a fé, que rejeitam a aliança. É triste. É uma sorte lançada com os ímpios, com o mundo, e portanto nós vemos nesse capítulo a insignificância e a transitoriedade das gerações daqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. Então, o tema que poderíamos eleger para este capítulo é a insignificância do mundo e o triunfo da igreja. A insignificância do mundo e o triunfo da igreja. A primeira coisa que nós podemos notar aqui nesse texto é que esta insignificância do mundo e o triunfo da igreja se manifesta de acordo com aquilo que os homens fazem com a honra de Cristo. A depender daquilo que o homem faz com a honra de Cristo e do Evangelho, então a sua sorte será lançada. Veja, o texto nos fala de Esaú e diz assim o verso, o primeiro verso, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Essa palavra Edom é muito importante. Ela significa vermelho ou vermelhidão. Por que essa designação? Na verdade, isso foi com que foi chamado Esaú e os seus descendentes, edomitas, os que têm esse estigma da vermelhidão. Então é importante a gente saber de onde vem esta palavra, por que Esaú é chamado de Edom e por que esse vermelho. Bom, então vamos abrir em Gênesis 25, nós vamos ver que isso tem a ver com uma atitude, uma postura, uma decisão trágica que Esaú tomou com relação a Cristo. Veja, Gênesis 25, nós vamos começar no verso de número 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me dês de comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Por causa do vermelho do cozinhado. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou. Ele invocou o nome santo do Senhor, porque o juramento era com o nome do Senhor. Então ele jurou com o nome do Senhor, não é? Jurou. Vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Saul o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, o que era o direito de primogenitura? Era um privilégio grandiosíssimo. Nada mais, nada menos do que
a graça da parte de Deus de ser o representante pactual, aquele que tinha o direito de levar avante as promessas santas e solenes que Deus fez a Abraão e a Isaque com relação a Cristo, a salvação, a igreja, o reino de Deus. Mas simplesmente Esaú desprezou tudo isso. Desprezou o sangue de Cristo, meus irmãos, porque neste direito de primogenitura estava a promessa do Evangelho de Cristo, estava embutido a cruz de Cristo, o seu sangue derramado em favor do povo eleito de Deus, sua igreja, suas ovelhas. E então Esaú simplesmente desprezou o sangue de Cristo. Nós podemos dizer que esse vermelho do guisado bem podia lembrar o sangue de Cristo, o sangue da aliança, que simplesmente Esaú desprezou. Ele preferiu satisfazer as suas necessidades imediatas. Na verdade, era assim mesmo o coração de Esaú. Ele estava enamorado com o mundo. Ele não estava nem um pouco interessado naquilo que ele aprendera desde bem pequenino, da parte do seu pai. A tradição oral de toda a revelação de Deus, o sagrado ensino da aliança, da promessa maravilhosa de Cristo. Ele não quis saber. Simplesmente desprezou o sangue da aliança. Jacó, ao contrário, o honrou. O seu coração, ele desejava muito ser este representante pactual, ser ministro da aliança. Honrar o sangue da aliança. Mas Esaú rejeitou e desprezou. Meu querido, o que vemos neste capítulo é simplesmente a sorte de Esaú, triste sorte de um apóstata, de um desprezador da aliança, de alguém que desprezou o sangue de Cristo. E vemos que simplesmente a sua descendência é citada porque havia uma promessa com relação a Isaque e a seus filhos, mas Moisés simplesmente cita os nomes, não há história. E na verdade a sorte de Esaú, Edom e de toda a sua descendência era simplesmente se perder no número dos ímpios. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a partir do verso 20, que há uma menção dos descendentes de Seir, ou do monte Seir. Eram povos ímpios, pagãos, profanos, que moravam naquele monte. Ora, Esaú foi para lá e simplesmente se misturou com esta gente e se tornou um deles e se perdeu no mundo, de modo que a sorte de Esaú, por ter rejeitado o sangue da aliança, o sangue de Cristo,
foi simplesmente se tornar um com o mundo. E acabou. Eu queria então aplicar isso agora para aqueles que estão neste momento entre honrar o sangue da aliança ou desprezá-lo. Porque toda vez que você ouve o Evangelho, a proposta gloriosa, o convite da graça de Deus para vir a Cristo, para vir para debaixo da sua aliança, para receber o perdão dos seus pecados e a justificação deles, a graça de ser chamado filho de Deus, pertencer ao reino de Cristo, ser considerado sacerdote rei, lavado pelo sangue de Cristo, receber o dom do Espírito Santo, a glória da certeza da salvação, da vida eterna, a herança extraordinária que lhe é proposta por esta aliança em Cristo Jesus. E você rejeita, e você não decide, você prefere o mundo. Simplesmente você está tomando a atitude de Esaú. De Esaú. Desprezando o direito de primogenitura. E a sua sorte será a mesma de Esaú, e não a de Jacó, que foi chamado príncipe de Deus. A insignificância do mundo, meus irmãos, é para aqueles que rejeitam o sangue da aliança. É para aqueles que preferem o esplendor do mundo, que é passageiro. E a sua sorte será a mesma dos infiéis e ímpios do mundo: condenação eterna. A Bíblia fala que há um lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, e para lá estão indo todos aqueles que, como Esaú, rejeitam a oferta graciosa do Evangelho da graça de Cristo Jesus, que, indiferentes para com esta promessa tão graciosa de Deus, tão rica e gloriosa de salvação, preferem o mísero prato vermelho de lentilhas deste mundo e desprezam a graça de Deus. Lembre-se disso. A segunda coisa que vemos nesse texto é que a providência de Deus com relação à sua igreja prevalece, porque a insignificância do mundo ela é pelo triunfo da igreja. Quer dizer, é nada, o mundo não pode prevalecer. Então todo o esforço, toda a raiva, toda a força de Esaú, toda a sua esperteza, toda a sua destreza, porque ele era um atleta, um caçador, era forte de personalidade, não lhe serviu absolutamente de nada. Mesmo aparentemente Jacó tão frágil, tendo que fugir, amedrontado, saiu sem nada, foi por uma terra estranha, 20 anos lá ficou. E parecia então que Esaú tomou conta da situação e que prevaleceu, né? E que pela sua força, pela sua influência, pelo seu poder, então pronto, aquele que era de Deus
levou a pior. E aquele que é do mundo, que desprezou, parece agora ter levado a melhor. Mas que nada. Nós temos acompanhado a história. Você tem ouvido a exposição das Escrituras. E como Deus, na sua providência, abençoou Jacó de uma forma extraordinária. E ele voltou. E como Deus dominou o coração de Esaú, de modo que não houve nenhum prejuízo para Jacó. Mas agora nós vemos o texto simplesmente dizer que Esaú saiu para um outro lugar. Nós vemos aqui, no verso de número 8, então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. E a gente fica pensando, a Bíblia não relata, como é que simplesmente Esaú, que era tão forte, tão poderoso, simplesmente saiu da presença de Jacó, se afastou para o monte Seir e deixou simplesmente Jacó com a herança que Deus havia ordenado. Como ele aceitou isso? Certamente não foi por boa vontade. Oh, é verdade, eu errei. Não, nada disso. Esaú nunca se arrependeu. Ele era profano, ele nunca quis saber de Deus. O seu ideal, sua aspiração era aqui mesmo, era ter proveito aqui nesse mundo. Ele não estava se incomodando nem um pouco com promessa de Deus, plano de Deus, terra de Deus, nada disso. Mas simplesmente a providência de Deus tomou conta e fez com que ele mesmo, pelo seu próprio interesse maligno do seu coração, se afastasse para deixar que a história de Deus prosseguisse o seu curso em favor da sua igreja. Não adianta o que o mundo quer, não adianta o que o coração dos ímpios querem. O que vai prevalecer é o que Deus quer. Ora, nós vamos ver que esta terra, este monte Seir, foi dado por Deus a Esaú. Se nós abrirmos em Deuteronômio, no capítulo de número 2, versículo 5, Deuteronômio 2:5, não foi Esaú que escolheu esta terra, não foi ele que decidiu. Deuteronômio 2:5 diz assim: não vos entremetais com eles, falando dos edomitas, porque vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Deus deu a Esaú. Deus é quem, pela sua soberana vontade, providência, ordenou onde Esaú e sua descendência ficaria. No Monte Seir. Então, meus irmãos, a providência de Deus opera soberanamente em favor da sua igreja. Jacó não teve que lutar para conquistar ali a terra de Canaã com seu irmão. Deus cuidou para que o lugar fosse desimpedido e ele pudesse estar ali. Então não adianta toda oposição. O propósito de Deus com relação a Cristo e a sua igreja prevalecerá. Então, meus irmãos, esta é uma lição para que nós aprendamos. Aquele que honra Cristo, aquele que ouve o convite da graça, aquele que pelo poder do Espírito Santo e da graça de Deus é chamado e vem para debaixo da aliança, aquele que passa a pertencer ao reino de Cristo e que agora, de forma gloriosa, serve ao Senhor, deve ficar tranquilo.
e saber que os propósitos de Deus para com a sua igreja irão prevalecer. Eu estou vindo de Recife. E é um lugar onde eu disse aos irmãos, cresceu uma oposição gratuita, ferrenha, maligna contra projetos puritanos. Nosso querido irmão, Dr. Manuel Canuto, sofreu muitíssimo e ainda sofre oposições, acusações sérias, perseguições, simplesmente pela proposta da fé reformada lá na cidade de Recife, por parte daqueles que se dizem reformados. O jovem que promoveu esse trabalho no presbitério, ele é simpático à fé reformada e pediu a nossa ajuda para ali ensinarmos a respeito da fé reformada conforme o ensino das Escrituras. E então ele errou o nome do sínodo, que ele botou presbitério, e errou o nome do sínodo, botou o nome de um outro sínodo. Há vários sínodos ali em Recife. E o presidente desse sínodo ligou para ele dizendo: recolha esses cartazes com o nome do meu sínodo, porque nós rechaçamos esta programação. É simplesmente inominável, não podemos compreender, não entendemos, a não ser espiritualmente. Esta é uma obra diabólica, é uma oposição que Satanás colocou no coração dessas pessoas contra a pregação do evangelho genuíno da graça. Mas, meus irmãos, curioso, tanta gente apareceu, várias igrejas, o auditório estava quase cheio, alguns pastores interessados, seminaristas, todos ávidos, ouvindo a exposição da palavra de Deus. Falamos a respeito da operação gloriosa da obra de Deus pelo seu Espírito através da reforma protestante. Introduzimos ainda aquilo que Deus fez pelo movimento dos puritanos. E mostramos a necessidade da reforma da Igreja de Jesus Cristo hoje. E quando terminou, vários vieram me procurar e dizendo: olha, Deus está acomodando meu coração. Vários interessados nos livros, eu não levei, mas esse irmão providenciou os livros todos nossos, estavam lá. E eu fiquei admirado, porque o rapaz disse, fazendo propaganda do livrinho Nada Se Acrescentará, dizendo: olha, leiam este livro, foi o livro mais importante que eu li nos últimos tempos. Um dos rapazes seminaristas veio me procurar dizendo: Deus falou grandemente através desse livrinho ao meu coração, e eu não pude continuar na igreja em que eu estava, porque eu compreendi que eu estava pecando contra a suficiência das Escrituras. E assim eu percebi que Deus está agindo. Não adianta toda oposição, toda fúria de Esaú, nada pode impedir a obra de Deus e da santa providência em favor da sua igreja. Por isso eu digo, meus irmãos, se esta obra de reforma é de Deus, vem dos céus, o Espírito Santo está à frente, é Cristo quem leva esta bandeira em favor da sua igreja, da sua verdade, então, meus irmãos, não há o que temer. Deus prevalecerá. Esaú vai para Seir, porque Deus prefere Sião. Podemos ter então certeza de que o Senhor fará triunfar esta causa, porque é dele. Porque, meus irmãos, isto não é uma invenção de homens, mas é
a pregação genuína da palavra de Deus, como ela é. Deus prefere Sião. O Salmo de número 87 nos mostra isso. Eu quero lembrar que Sião, hoje, se refere à igreja. O que era Jerusalém no Velho Testamento, hoje é igreja. Então, Sião é a igreja. Salmo 87 diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, eis aí a Filistia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, a registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Jerusalém, Sião, a igreja. Veja a distinção. Fulano nasceu lá na Etiópia, nasceu na Filistia, né? Na Babilônia, mas este nasceu em Sião. Este nasceu em Jerusalém. Deus faz distinção, de modo, meus irmãos, que aqueles que desprezam a aliança se perdem no mundo com os ímpios. Nascem, morrem e são condenados e acabou. Mas aquele que nasce em Sião, Deus estima, Deus abençoa. Por isso, você que está me ouvindo, ouça bem, que Deus, por sua graça, Ele conceda você não desprezar o sangue da aliança, Cristo. Antes, receba-o no seu coração como Senhor e Salvador. Caso contrário, sua sorte será com o mundo, com os ímpios. Sua habitação será em Seir, e você não terá seu nome em Sião. Por último, meus irmãos, a igreja, a insignificância do mundo e o triunfo da igreja, porque a glória do mundo passa, mas a glória do Senhor, a glória de Sião, a glória da igreja permanece para sempre. Ah, meus irmãos, veja que Esaú, ele foi distinguido pela sua força e pela sua espada, pelas armas do mundo e pelas coisas do mundo. No capítulo 27, versículo 40, nós já vemos de Gênesis, né? Nós estamos em Gênesis. Então, capítulo 27, versículo 40, o que resta, o que é dado a ele, é isso aí. Veja, Gênesis 27, 40 diz assim: viverás da tua espada, servirás a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirás o teu jugo, o seu jugo da tua cerviz. Mas veja, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quer dizer, nós vemos aqui, por exemplo, na genealogia de Esaú, a menção de príncipe tal, príncipe tal, príncipe tal.
E a gente fica assim, poxa, mas está vendo? Teve príncipes e gente, reis, príncipes. Isso foi muito bom. Mas, meus irmãos, essa breve prosperidade, até pela força, pela habilidade e força, do uso de armas, que Esaú e sua descendência alcançou, foi algo tão furtivo, tão passageiro, tão insignificante, em contraste com a glória de seu irmão Jacó e seus filhos, que não é interessante, a Bíblia não fala dos filhos de Jacó como príncipes. Na verdade, os chamam de pastores. Gênesis 47, versículo 3. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os seus servos somos pastores de rebanho, assim nós como nossos pais. Veja, os filhos de Esaú, príncipe tal, tão rápido, já eram príncipes. Mas os de Jacó, pastores. No entanto, qual o fim? Qual foi o fim desta genealogia de Esaú e de Edom? Se perderam no mundo. O que tiveram, perderam. É assim aquilo que o mundo oferece. É efêmero, é passageiro. Nós não devemos nos impressionar com a prosperidade dos ímpios, como tão rápido eles se levantam e crescem, como são gordos, nédios, saudáveis, sorridentes, porque logo murcharão como a relva e passarão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O Salmo de número 17, versículo 14 e 15, mostra isso de forma tão clara. Salmo 17, (14 e 15) diz assim: com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Veja, ele faz um contraste aqui entre a prosperidade tão vã, tão efêmera, tão passageira, e como Deus dá mesmo. Veja, diz, é Deus quem enche o ventre dos ímpios dos tesouros dele. No entanto, isso acaba. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Meus irmãos, o que Deus promete para nós, os seus servos, o que Deus promete para os filhos de Sião, o que Deus promete para aqueles que não desprezaram a primogenitura nem o sangue de Cristo, mas pelo contrário, anelaram, buscaram e receberam de coração a bênção da promessa do Evangelho, e pela graça de Deus se tornaram filhos e filhas de Deus, é simplesmente a semelhança de Cristo. Simplesmente. Quando eu falo de semelhança de Cristo, isto envolve
claro, a glória de Cristo, evidentemente guardando as proporções, Ele é Deus, mas parecer com Cristo é ter a glória de Cristo, é ter a santidade de Cristo, é ser conforme a imagem dele, e assim ter a glória, o gozo maravilhoso de ser como Cristo, parecer com Cristo em toda santidade e pureza. Mas não só isso, a Bíblia fala de tesouros, na verdade de uma herança que nós teremos com Ele. Veja Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Eu diria, meus irmãos, se fosse o caso de falarmos de uma ambição justa, santa, não a do mundo, mas de uma ambição que é justo você ter no seu coração, aqui está. Diz assim, Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Já pensou? O que Cristo vai herdar? Tudo, toda a riqueza, glória dos céus na terra. Simplesmente nós seremos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, já somos, se somos dele, e se somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Toda a riqueza. Ah, meus irmãos, não vale a pena trocar tudo isso por um prato de lentilhas. Não faça isso. Não se iluda com o vermelho, eu digo, o colorido do mundo, que acena com coisas que podem satisfazer você imediatamente. Não troque isto pela bênção, pela glória que Deus tem para aqueles que amam a Cristo. Caso contrário, sua sorte será com os ímpios. Simplesmente o estigma desse pecado de desprezo do sangue da aliança estará sobre você. Você será um vermelho como Esaú no mundo. Mas eu quero lhe convidar para que você não receba esse estigma, mas a bênção de ser lavado no sangue de Cristo, de ter o vermelho do sangue de Cristo sobre você, e assim você seja chamado filho de Deus. O vermelho da desgraça, da ruína, da perdição ficou com a descendência de Esaú, mas o vermelho da salvação, do livramento e da bênção ficou com Jacó. Se você seguir, você pode seguir a história deste vermelho na vida de Jacó. Logo eles vão estar escravizados no Egito, mas o vermelho do sangue nos umbrais vai fazer com que eles não sejam consumidos pelo anjo da morte e sejam salvos. E daí para frente eles estão sempre guardados pelo vermelho do sangue de Cristo.
e por ele eles serão garantidos a eternidade e em toda a glória que Deus tem reservada para eles. Será você um deles? Não despreze o sangue da aliança. Que Deus nos abençoe.